trabalho, eu quero trazer algumas considerações que eu acho fundamentais. Primeiro, nós estamos registrando esse trabalho porque o último evento que a gente realizou aqui com uma mesa redonda de sexualidade, a gente teve um problema que era esse tipo do departamento. Atrás do Chico, deram a Elza no material e o vídeo desapareceu. Então, dessa vez, a gente fica mais seguro, entendendo? Porque cada trabalho é uma possibilidade de discussão com a maneira, e como a gente tem poucos trabalhos que discutem gênero e sexualidade na universidade, a gente precisa desse material para estar difundindo o material. O material não é só nosso, cada apresentação a gente faz uma apresentação coletiva, deve ser difundida como construção de conhecimento. O segundo aspecto é o seguinte: essa foto de vocês está bem, é um aspecto chocante, mas essa foto tem um nome e tem uma história. Essa foto se chama, como é mesmo? Perdão, se eu falar muito rápido, vocês peçam para, e às vezes eu acelero, chama O Beijo da Vida. Essa foto é de 1967, ela foi tirada nos Estados Unidos, foi o Rocco Morabi, e é um funcionário da Companhia de Energia Elétrica que está realizando a boca a boca num colega de profissão, e por causa desse boca a boca ele salvou a vida do colega que tinha sofrido uma parada cardíaca. Hoje em dia a gente, quando olha para essa foto, imagina, em 67 as pessoas eram muito preconceituosas, hoje em dia as pessoas veem essa foto já tem um sentido meio carregado, né? Principalmente com a campanha fundamentalista, é pior mais ainda, né? A segunda nota é que a gente tem um certo entendimento, antes de começar o aspecto, que há uma tendência em certos discursos universitários de confundir generalização com categorização. Quando eu falo alguns, é alguns mesmo. Alguém pode perguntar, mas você está dizendo todo mundo? Não, não é todo mundo, algumas pessoas. Agora, se tem discurso de generalização, que são má fé mesmo. Por exemplo, você está dizendo que todo mundo é assim? Não. Não estou dizendo que todo mundo é assim. É todo mundo? Não, não é todo mundo. Entendeu? Então a gente tem que categorizar. Uma coisa é fazer categorização, outra coisa é generalização. E tem gente que às vezes age na fé, pegando assim, olha, aquela atividade lá só tinha gay, todo mundo só falava de. Não é bem isso, entendeu? Eu acho que a compreensão tem que ser no sentido de categorizar. Antes de mais nada, a minha outra nota é em agradecimento aos coletivos. Vocês vão perceber que tem muito texto, hoje em dia tem muita tradução na internet, então quero tornar público isso, para os certos coletivos que a gente participa, que todo mundo que tem Facebook pode entrar em contato com eles. É o coletivo LEC, que é do pessoal do Rio Grande do Sul, o coletivo Ovelha Negra, que também é do Rio Grande do Sul, se não me engano, e o coletivo Safira, que é do pessoal de Salvador, que traduziu até um texto interessante, que está na página deles, então quem tiver interesse é só colocar na internet que acha. A internet serve exatamente para isso. Também há uma página chamada Questões Plurais, que trabalha com o que a gente chama de feminismo interseccional, que eu acho importantíssimo, que é um feminismo que trabalha com transversaliza questões como raça, gênero, sexualidade, e hoje eu acho que é uma vertente importante dentro do feminismo. Esse trabalho, heteronormatividade, é um conceito recente e político. E é difícil às vezes falar em relação à heteronormatividade. Eu estava até colocando aqui, me lembrando, na educação normalmente, a gente tem aquelas ideias de que o pessoal que dá quase todos os departamentos de educação no país inteiro, há uma certa tendência de dar aqueles exemplos relacionados à vida do sujeito, né? Então, normalmente, a gente fica sabendo mais da vida do docente da disciplina. Então, a pessoa falando, no final da disciplina você reconhece a vida da pessoa toda, né? Sabe até o CPF do docente, ou da docente, da discente. Então, assim, eu vou usar um exemplo desse tipo. Entendeu? Mas, para dar um exemplo muito particular nosso, heteronormatividade, você vê mais ou menos um exemplo de um espaço heteronormativo, seria se, por exemplo, hipoteticamente, eu chegasse para vocês aqui e perguntasse: olha, gente, eu falo sexualidade aqui, quem de vocês aqui tem uma orientação sexual, é homossexual? Aí ninguém abriria a mão, nem botaria, ficaria olhando para o tempo. Quem de vocês aqui é hétero? Ninguém falaria nada. Parece, então, que não tem orientação sexual na universidade. Pois bem, se parecer não ter orientação sexual na universidade, é um dos aspectos da alternatividade. Estabelece que a normalidade é todo mundo ser hétero. Não tem discussão em relação a uma outra orientação sexual ou outro gênero da instituição. Ou é binário ou é binário. E a norma heterossexual é tão forte que tudo que está fora da norma é considerado como desviante. Pois bem, eu vou tentar ser sucinto e deixar corrido para a apresentação. Uma das coisas também que me suscitou um negócio interessante é o seguinte: eu pensei, vou fazer um trabalho, vou botar os gráficos, vai ser aquele negócio chato. Eles
Aproveitei a experiência que eu tive com o pessoal de história, da aula pública, e o que eu resolvi fazer? Resolvi pegar um material de um transgênero, de um autor que você deve conhecer, que é o Laerte, que tem trabalhado a sua transgeneridade dentro dos quadrinhos. Então, hoje em dia, ele trabalha, ele tinha um personagem, que era o Hugo, que fez a travessia. Então, o Hugo, uma parte da vida considerável, o personagem Hugo, né, que é um personagem de quadrinho, o Hugo é uma pessoa ligada à informática e depois virou a Muriel. Isso dentro do quadrinho. Isso é muito interessante, é uma experiência até inovadora e transgressora mesmo a nível mundial. A gente tem poucos personagens que discutem sexualidade e o quadrinho tem a possibilidade de discutir sexualidade mais próxima das pessoas, mais presente na vida das pessoas, um material tão carregado. Eu sugeri até para o pessoal de história que esse material fosse utilizado nas aulas com o pessoal do ensino médio, que é muito mais interessante, muito mais agradável, e suscita muitas discussões e está muito mais próximo. Eu acho que também está próximo de vocês, é um material bem interessante. Então, no meu primeiro quadrinho é esse aí. Esse trabalho nosso surge um pouco dessa discussão. No Enudes que foi realizado em Salvador, nós tínhamos uma questão que era a seguinte, uma ficha de inscrição. E na ficha de inscrição a gente tinha 2 quadros. Em princípio, eu, como sou da Comissão do Enudes, eu fui contra, porque se era um ponto de diversidade sexual, há uma necessidade de um enquadramento fixo, as pessoas se enquadram, e quando a gente fala contemporaneamente, as pessoas transicionam como quiserem. Não precisa você lá botar no quadrinho, como ele está dizendo ali, riscar no quadrinho qual é a sua orientação. Pois bem, a gente colocou 2 quadrinhos lá. Os quadrinhos eram identidade sexual, estavam no nosso formulário, que é um termo até complicado e que não tem base. Normalmente é identidade de gênero, não existe identidade sexual. Então a gente tem que ter novo para as pessoas do próprio movimento. O que mais para frente eu vou colocar no final do trabalho, que criou diversos conflitos de compreensão mesmo, que as pessoas não sabiam o que colocar. E também orientação sexual. Eram esses 2 quadrinhos. Os conceitos-chave que eu utilizo nesse trabalho são gênero, mas não gênero enquanto categoria analítica e relação entre homens e mulheres, e hoje uma compreensão mais moderna em outros gêneros, uma categoria analítica histórica, que não é uma categoria desse entendimento, como está no quadrinho transversal. Você pode discutir gênero, discutir outras questões. Você não larga o seu corpo, você não larga a sua categoria de gênero, a sua identidade de gênero para discutir questões como a fome, como a miséria. Estão todas interligadas também. Por exemplo, as transexuais têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, as travestis também. Né? Aí a pessoa pergunta muitas vezes, por que a travesti está se constituindo? Exatamente por essa dificuldade de entrar no mercado formal. E ela tem capacidade, como qualquer outra pessoa, está tendo uma discriminação real contra a pessoa, por orientação sexual e não por outra coisa qualquer. Né? Um método que a gente utilizou foi um método de análise quanti-qualitativo. Nós pegamos essas fichas de inscrições, que foram 1.005 fichas de inscrições, 1.025 fichas de inscrições. Dessas 1.025, 100 não tinham dados alguns sobre os participantes, foram feitos praticamente no dia do evento, mas 925 pessoas responderam os questionários. Nas respostas, passar aqui, a fundamentação teórica, nós utilizamos tanto a fundamentação teórica da teoria de gênero contemporânea, a Judith Butler, a Beatriz Preciaco e o Foucault, principalmente, na fundamentação em relação ao poder e sexualidade e na questão correlacional disso. E nosso problema-chave, que esse quadrinho traz um pouco, era exatamente saber o seguinte: sim, nós temos um questionário. Como as pessoas vão saber qual é esse questionário? Como elas vão responder o questionário? Um pouco esse quadrinho aí, depois se vocês quiserem eu posso até passar esse material para vocês, que eu acho que não vai dar para ler agora tudo, né? Mas assim, esse quadrinho também diz o seguinte, né? Às vezes as fórmulas de perguntar, as fórmulas de perguntar são muito mais intrigantes e dizem mais do que as respostas. Mesmo que o cara me pergunta, você é mulher? Você é gostosa? Né? Mas você é mulher mesmo? Entendendo? Aí o cara me fala assim, você não disse nada assim,
não disse nada para você, mas em compensação sei muita coisa em relação a você. Quer dizer, o preconceito é anunciado no discurso, não é fora do discurso. E muitas vezes as perguntas estão evadas de preconceito. Definem categorias que são categorias assim, já, né? Você já sabe, o sujeito já tem definições. Os resultados. Nós, nos nossos resultados, nós temos conflitos assim consideráveis. Primeiro, por exemplo, naquela questão de identidade sexual, nós tivemos 32% que marcaram gays, 21,5% que marcaram lésbicas, 15,5%, eu não trouxe dados assim, só se terem ideia, marcaram heterossexuais, como identidade sexual. Os demais, não, bissexuais, 18,5%. Isso na categoria. Você percebe que o heterossexual está meio que de maneira discrepante em relação à categoria em si, né? Se pensar o conceito, heterossexual não entra na categoria de identidade sexual. Seria como orientação de gênero, orientação sexual, não identidade. Né? Normalmente é compreendido assim, dentro da academia e dentro do movimento LGBT de forma geral. O mais interessante foram as questões que colocaram as pessoas que foram os outros. As pessoas colocaram desorientada, mulher, bicha, sexual, nenhuma das identidades acima. Né? Isso não tinha nada na ficha, então nenhuma das identidades acima. Feminina, devassa, simpatizante, sem identidade, depende do dia, intersex, ser humano e transexual. Boa parte desse pessoal que colocou as categorias, alguns acertaram já exatamente na questão de gênero. Pensa, intersex e transexual são relativos à identidade de gênero e não à identidade sexual. Essas pessoas têm plena consciência da sua identidade de gênero. Aqueles que confundem, alguns confundiram até mesmo na rua, não questionaram, ficaram no negócio, vem cá. Eu sou hétero, né? Então, como eu sou hétero do ponto de vista da identidade sexual. Como seria perguntar para uma pessoa, uma mulher ou um homem, vem cá, você é o quê? Você vai dizer primeiro como identidade de gênero que é mulher, ou que é homem, que é trans. E não vai dizer que é heterossexual, né? Normalmente. Então, assim, seria questionar até no nível pessoal de ter uma resposta precisa. Uma outra questão é em relação à orientação sexual, que é interessantíssimo. O número dobrou. Homossexual, onde tinha, por exemplo, que seria gay, masculino, dobra, vai para 54%. Bissexual continua em 18,5%, heterossexual continua em 15,5%. Os demais também não mudam. O que acontece? As lésbicas colocaram no formulário que eram homossexuais. Se identificavam como lésbicas e como homossexuais. O que, de certa forma, é um conflito de compreensão de conceito. Mas o próprio questionário foi para o nosso formulado e já dava mais tipo de má interpretação. A pessoa botava lésbica como identidade sexual e homossexual. Sendo que lésbica é a orientação sexual dela. Normalmente, se é assim, pensa, identitariamente ela é lésbica porque a orientação sexual dela é voltada para outras mulheres. Ela não é homossexual. Homossexual normalmente é o termo classificado para a relação entre homens. Nesse dado tem a seguinte, tem exatamente o dado que entra na pesquisa, que é a pessoa coloca meu desejo não tem nome, sexuada, queer e sexuada. Na identidade sexual, se você quiser, na orientação sexual, poucas pessoas colocaram, né? Normalmente as pessoas colocaram com afirmação, eu sou lésbica, eu sou bi, lésbica não, eu sou homo, eu sou bi, eu sou heterossexual, quer dizer, foram bem, até agora. Para fechar, e falta exatamente 1 minuto, eu trouxe esse quadrinho por alguns aspectos. Primeiro, a gente percebe hoje que a gente tem identidade de gênero para a pessoa se reconhece. Não a identidade, a falta da identidade, não é a relação dela com o corpo dela. A sexualidade está inscrita no corpo. As pessoas não largam o corpo. Ou como diz aquele ditado assim, você deveria deixar a sua sexualidade na sua cama. Não tem como fazer isso. O espírito não anda. Isso é um corpo. Entendeu? Então atrás disso. Mesmo quando a gente não quer falar, e exatamente essa que é a heteronorma, ela está presente. O corpo está junto. O corpo é um instrumento político e é um instrumento, entendeu, da sua sexualidade. Mesmo não latente, mesmo não exercida, não deixa de ser a sexualidade está inscrita no corpo, como diria Foucault. Né?
É uma inscrição. O corpo não está fora do corpo, não é uma coisa externa. Uma outra coisa que a gente também aprendeu é que, por exemplo, a gente tem uma tendência a categorizar como se todo mundo fosse adversário, e o adversário fosse, entendeu? E quem discorda de mim tem que ser inimigo. Nós está muito bem isso claramente. Normalmente o adversário pode ser uma ótima oportunidade de aprendizado. O inimigo pode ser aquele que vai ensinar algo. E às vezes o desafeto é aquele que não concorda com a gente, não pode ser, às vezes não pode ser inimigo, pode ser seu amigo. Não tem aqueles casos daqueles políticos que eram extremamente de tendências opostas, como o Antônio Gammarães, o Lula, não sei o que, eles se encontravam, se falavam. Há uma certa tendência que a gente possa ter uma civilidade. Vou passar isso aqui. E exatamente essa minha última explicação é exatamente essa. Por mais que a gente queira, não precisamos dizer isso não, né? Eu acho que a academia é muito mais do que os mundos, esse mundo que a gente vive como mundo virtual, né? Distante e afastado. E eu deixo para vocês um chamamento para que no próximo evento a gente possa ter mais trabalho discutindo gênero e sexualidade na universidade. Eu acho que a gente precisa disso, precisa colocar gênero na educação, precisa discutir como é que se relaciona as coisas dentro da sala de aula, precisamos criar pessoas com capacidade reflexiva e dialógica e quebrar essas questões que hoje estão presentes nas escolas.